Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este o de número 200. Uau, 200, hein? Ainda falta mais 24 para a gente poder encerrar, né? Número 200. Onde vamos estudar? Olha aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Preces gerais, preces assim que são em geral, tá? E hoje são as preces direcionadas para os médiuns, para quem é médium, né? Então, esse vai ser o estudo de hoje, tá bom? Vamos lá, né? Bom, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora, além desse vídeo, você vai encontrar na nossa página o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, que hoje é do livro Fonte Viva. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, a gente coloca do lado em parênteses. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar, vai encontrar o tirar dúvidas. E ainda assim, se tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp, não? Não sabe ainda? 200 semanas, você ainda não guardou o WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Manda a sua mensagem, tira a sua dúvida. Se você quiser conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, convidar para dar alguma palestra na sua casa espírita, ou no seu grupo, ou alguma live, pode mandar à vontade. A gente sempre responde, tá bom? É sempre uma alegria muito grande. Se você preferir e-mail, tudo bem, o e-mail aqui, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Você pode mandar também um e-mail pra gente. Agora, eu falo que o e-mail, às vezes, ele cai naquela caixa de spam, de lixeira. Tem que ficar atento com isso, tá? Você me mandou um e-mail, passaram 10 dias e não recebeu resposta, é porque ele deve ter ido direto naquela lixeira. Aí você manda de novo, ou então você manda o WhatsApp, aí você que sabe. Mas todas as mensagens que chegam até aqui, todas elas são respondidas, 100%. Tá joia? Bom, para quem gosta de me acompanhar nas redes sociais, olha aqui, ó, Sérgio W. Soares. Vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, bota lá, Sérgio W. Soares. Clica no curtir, clica no inscrever-se, clica em adicionar como amigo, fique à vontade aí. Então são esses aí os canais, né, para a pessoa poder fazer contato comigo, tá? Mensagem é WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, as redes sociais. A gente informa também, esse estudo, ele consta no Facebook. Aí sim, qual é a página do Facebook do nosso Evangelho no Lar? Aqui, ó. facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, tá? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que clicar no curtir, gente, clica no compartilhar. Vamos levar adiante, cada vez mais vamos levar adiante a proposta, a ideia da prática do Evangelho no Lar, como ela é importante, né? Como ela é boa, né? Tem alguém aí que tem mediunidade, ó, hoje a gente prece para quem é médium, né? Quanta coisa a gente aprende, né? Quanta bagagem, quanto conteúdo. É muito importante, tá certo? Vamos então nos tornar instrumentos de ajuda e de auxílio sempre que a gente possa compartilhar algum conteúdo que seja interessante, tá bom? Lembramos que esse estudo está na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, radioespiritismo.com.br, né? www.radioespiritismo.com.br. Você pode acompanhar, vai na grade de programação, vê lá quais são os dias, os horários dos nossos estudos, tá certo? E aí você vai acompanhando lá toda a programação. Baixa o aplicativo na loja, seja Apple Store, Google Store, Play Store, esse monte de store que tem aí, você vai lá no seu celular e baixa, bota lá Rádio Espiritismo, tudo junto. Baixa o aplicativo e acompanha direto aí no seu celular, né? Desde que você esteja conectado à internet, tá bom? Sendo assim, né? Nós vamos preparar aqui a nossa prece, né? A gente começa com a nossa prece de abertura, tá certo? Vamos lá então.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram neste local, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo feito então a prece de abertura, né, vamos para a página de preparo. Hoje do livro Fonte Viva, o autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. E o tema é o capítulo 66, 66, cujo tema é acordar e erguer-se, levantar-se, né? Então, vamos lá, né? O Emmanuel, ele vai buscar uma frase de Paulo que foi anotado em Efésios, capítulo 5, versículo 14. O que Paulo falou? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Levanta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará, né? Vamos ver então o que o Emmanuel tem para falar sobre isso. Então ele diz: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, sem parar, né? Enquanto se alonga debalde, né? Inutilmente para eles, o glorioso dia de experiência sobre a terra. Então ele fica lá, dormindo e parado, né? Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Falando assim, né? É a turma que fica no sofá, né? Adora que o pessoal traga comidinha, pague as contas, né? E resolva e tal, mas ela mesma se mexer, ela não faz nada, né? Então é isso que ele está falando. Cadê a gente fazer algo? Cadê a gente produzir? Cadê a gente se mexer? Então ele continua. Diante da árvore que cobre, diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho simples dever de... Comezinho é o simples, tá? Não se lembram do simples dever de contribuir para a prosperidade comum. Então a pessoa, ela só quer colher os frutos. Ela plantar, ela se dá o trabalho de alguma coisa, não, aí ela não quer nada, né? Então ele fala, de maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados, domesticados. Às vezes você tem um filho de 30 anos, de 20 anos, e ele fica em casa, no sofá, coitado, ele tem dificuldade, né? Dá muito trabalho, né? Ele vai trabalhar, ele vai ter isso, vai ter aquilo. Coitadinho. Aí a mamãe fica lá, dando comidinha, pagando as contas, fazendo aquilo, e fica, coitado, né? Ele ainda não sabe cozinhar, eu tenho que preparar a comidinha dele, ele não sabe cozinhar. Sabe por que ele não sabe cozinhar com 30 e com 40 anos? Porque você aí fica fazendo papel de babá dele. Não bota ele para se mexer, não bota ele para fazer as coisas. E aí você acha que ele vai se interessar em fazer? Quando tem tudo na boquinha? Quando tem tudo fácil? É claro que não vai. Então ele coloca isso. Gente, vamos parar com isso. Parece, é o que ele fala, parece um morto lá, que está deitado lá como se fosse um incapaz ou alguma coisa. Não tem nada de incapaz. Mas é você que está incapacitando aquele filho, aquela pessoa, seja lá quem for. Vamos embora, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Não sabe cozinhar, tá bom, eu te ensino a fazer, mas eu não faço mais comida para você não. Você não sabe limpar? Eu te ensino a limpar, mas eu não vou limpar não. Você não sabe lavar sua roupa? Eu te ensino a lavar, mas eu não vou lavar roupa mais não. E isso, muita gente fica assim, mas olha, é o egoísmo, né? Não custa nada fazer. Gente, custa sim.
custa sim, não é custar para você que está fazendo aquilo, é custar para o outro, porque o outro está custando a acordar, a despertar. E na hora que ele não tiver mais você por perto, o que ele vai fazer? O que ele vai ser na vida? Então, gente, é desde cedo que a gente já vai estimulando, sim. Eu estou ali auxiliando, orientando. É aquele filme que conta a vida do cantor americano Ray Charles. Ele era cego, né? Cego ele, né? E quando ele ficou cego, ele dentro de casa andando, ele falando: mãe, cadê as coisas? Mãe, cadê? A mãe estava dentro de casa, vendo aquilo, chorando de dor, porque ela queria ajudar. Mas ela sabia que ele tinha que aprender sozinho. Ela estava ali, se ele se machucasse, tropeçasse, acontecesse alguma coisa, ela estava ali. Mas ela fazia ele despertar, né? Então é isso que ele coloca aqui. Vale muito essa reflexão aí, hein? Você conhece alguém que é assim? Ou se é você que é assim? Ó, vamos despertar, tá certo? Chega, porém, um dia em que se acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Ah, meu Deus, eu tenho fé em Deus, mas cadê que ele fez a parte dele lá de trás? Né? Então, não é bem assim, tá certo? Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade, né? De ficar parado ali na preguiça, sem fazer nada, né? É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara, né, na plantação do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos, não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento, em levantar-se. É aquilo que eu falei. Eu não faço comida para você, mas eu te ensino a fazer. E se você tiver com dúvida, eu tiro a tua dúvida. Eu não lavo mais a sua roupa, mas eu te ensino a lavar a roupa. E se você tiver dúvida, você me pergunta que eu te oriento. É por aí que ele está colocando aqui. Tá certo? É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio de nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Seja aquela pessoa próxima que eu tenho carinho, ou não, até aquela que eu não tenho muita afeição. Tudo bem, não tem problema. Ele põe, né? Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente, o professor exigente, que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. É como o professor que reclama que a turma não sabe nada, mas ele não ensinou para a turma. Ué, como é que ele vai reclamar? Ensina primeiro, depois que ele ensinou, e aí eles não quiseram aprender, aí sim eu posso reclamar. Mas antes de eu ensinar, por isso que eu falei de novo o exemplo, né? Não cozinho mais para você, mas te ensino a cozinhar. Não lavo mais para você, mas ensino você a lavar. Eu não limpo mais a casa para você, mas eu te ensino a limpar. E por aí vai, né? Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós, repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Tá certo? Então esse aí é o foco, né? É o tema aí que ele fala. Da gente aprender, e aí eu aprendo, eu pratico, eu já posso ensinar para alguém. E aí a gente vai levando adiante todos os nossos conhecimentos e as nossas virtudes. Tá ok? Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. A primeira parte de preces gerais. E hoje falaremos de preces voltadas para os médiuns, itens 8 ao 10. Então, no item número 8, ele pega uma citação que consta em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. O que diz ali? Diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor,
difundirei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias difundirei, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Kardec, ele pegou uma anotação aí, uma notinha sobre isso para a gente entender esse negócio aí de Atos, tá? Confrontando o versículo 18 de Atos, capítulo 2, com o correspondente de Joel, capítulo 2, versículo 29, notamos que na transcrição da profecia para o Novo Testamento tem uma diferença. Pela profecia, trata-se de servos e de servas, né? De escravos e de escravas, né? Dos homens e não de Deus, tá? Ele ainda coloca aqui como se acha na transcrição. Eis o texto dos versículos nas duas traduções mais modernas e fiéis, a brasileira e a do Esperanto, as quais estão de acordo também com a inglesa. Então ele pega essa passagem anotada em Joel 2,29, diz assim, ó: também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos 2,18. E sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, por que ele está buscando essas duas traduções? Vamos entender. Ele ainda fala que na tradução em Esperanto, Esperanto é um idioma que tem como proposta, né, a de uma comunicação internacional e que seja neutra entre os povos. Hoje, a língua universal é o inglês, né? Todo mundo aprende inglês, todo mundo fala inglês, mas ela é uma língua que ela traz um certo benefício para aquele que já nasceu num país de língua inglesa. O Esperanto é uma proposta de uma língua nova, então ela vai ser novidade para todo mundo partir do mesmo ponto. Essa é uma proposta. Se ela vai funcionar, se não vai, se daqui a alguns anos ou daqui a uns séculos estará todo mundo falando em Esperanto ou não, eu não sei. Ela é uma proposta. E tem muitas pessoas, aliás, muitas rádios espíritas, até casas espíritas, dão curso de Esperanto. E tem até livros em Esperanto. Ok? Mas vamos voltar aqui. A tradução em Esperanto, ele fala, ainda está mais claro do que se trata até dos escravos e escravas dos homens. Tá? Então, vamos lá. Quando ele falou de escravos e escravas, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui a correção. Ele fala dos escravos e escravas dos homens, e não de servos de Deus. Então ele fala, escurla. Aí ele falou aqui um monte de coisa, que eu não vou saber falar isso aqui. Exurla, sklavos, kaj surla, chavnojo, miand, etituempo, é o versus mian spiriton. Meu Deus, né? Kaj é sumijan. Não, meu Deus, olha, não vou ler isso aqui não, vou ler a tradução. Até os escravos e escravas dos homens receberão o Espírito, não somente os servos e servas de Deus, sacerdotes, né, e sacerdotisas. Então ele fala que todos receberão. Nenhuma ovelha do rebanho se perderá, né? Volta a falar sobre isso. A profecia em sua forma original está se cumprindo em nossos dias, porque a mediunidade brota em todas as classes, até nas pessoas mais humildes e obscuras, ignorantes ou pobres, e não somente, como faz supor o texto de Atos, entre os sacerdotes, né, os servos de Deus. Ele fala sobre profetizar, então ele estava falando o quê? Só aquele cara que tá ótimo, que tá bom demais, e ele fala não, rico ou pobre, não importa a nacionalidade, não importa o país, não importa a cor, não importa a raça, não importa nada, todos vão ter acesso através da mediunidade, com a mediunidade cada vez mais aflorada.
A gente tem uma mediunidade, temos um grau de mediunidade, mas é uma mediunidade que geralmente ela fica quietinha ainda, né? Então nós ainda estamos o quê? Aprendendo. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho melhor sobre a situação da mediunidade. Tá ok? Então ele fala que o acesso ao conhecimento pela mediunidade vai ficando cada vez mais para todos. Da mesma forma que o acesso ao conhecimento antes era só para aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, que tinham acesso a uma biblioteca, né? E hoje o acesso à informação está para todos, né? Você liga o teu celular, você digita ali, você tem acesso ao que você quiser, né? Então ele já estava falando também sobre isso, tá? Só que nesse caso ele fala das verdades espirituais. Então por isso que ele diz da mediunidade. Bom, item 9, prefácio. Então, nesse item 9, ele vai dar esclarecimentos sobre essa parte da mediunidade, tendo por base aquela citação que está lá em Atos, tá? Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Uma das palestras que eu mais dou pelo Brasil e pelo mundo afora, provas científicas da reencarnação. Não é mais questão de crença, eu acredito, não, a minha religião acredita ou não. Já passou disso há muito tempo. Ela é ciência, comprovada cientificamente. Quando a ciência comprova, não tem como eu discutir. Eu posso discutir, mas é muito mais uma teimosia do que qualquer outra coisa. A Terra é redonda, tá provado lá, tem um monte de estudo, um monte de coisa de Einstein que prova lá aquela coisa toda, né? Tanto a NASA mostra, né? Mas tem uma turma que prefere achar que a Terra, chama de terraplanista, acha que a Terra é plana. Tá bom, né? Como se fosse um disco, né? Sei lá, aquele disco, né? Um CD, né? Tá bom, o que eu vou fazer? Mas está provado cientificamente. Se aquele cara não quer acreditar, é um problema dele. Entendeu? Então a mediunidade, a reencarnação, a imortalidade já é provada cientificamente. Depois você procura lá provas científicas da reencarnação, bota o meu nome lá, vocês vão achar um monte de palestra. E se não botar meu nome, vocês vão achar também um monte de informações aí através de outros autores. Você escolhe aí. Então, a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e todas as condições. Nos homens e nas mulheres, nas crianças e nos velhos, é um dos sinais de que chegaram os tempos preditos, né? Ou seja, previstos, né? Que já foram avisados lá atrás, já foram preditos, ok? Então já se dizia que isso iria acontecer. Para conhecer as coisas do mundo visível, o mundo visível, e descobrir os segredos da natureza material, outorgou, permitiu Deus ao homem a vista corpórea do corpo, os sentimentos e instrumentos especiais. Que instrumentos são esses? Os telescópios. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Certo? Então, eu quero conhecer o infinitamente grande. Eu vou ter o telescópio, né, cada vez maior, aquele que, né, hoje você já vê lá, enfim. Se tiver uma mosca lá em Plutão, eu acho que você consegue enxergar a mosca lá em Plutão. Gente, não tem mosca nenhuma, tá? Eu que estou falando de brincadeira. Estou dando um exemplo, tá? Mas se tiver uma pedrinha lá em Plutão, você já enxerga aquela pedrinha lá em Plutão. Pronto, vamos falar assim.
através de aparelhos e de instrumentos, eu tenho o acesso ao infinitamente grande ou longe, né? Você enxerga lá os anéis de Saturno, você enxerga as luas de Júpiter, nossa, quanta coisa bacana. E com o microscópio eu enxergo o infinitamente pequeno. Então são aparelhos que nos permitem enxergar isso. Agora, para enxergar o mundo invisível, eu tenho a mediunidade. É através da mediunidade. Às vezes tem um espírito aqui e pela mediunidade eu vou conseguir enxergar, ou escutar, ou psicografar. Psicografar é escrever. Ou psicofonar. Fonar é de som. Então através dele ele chega e aí começa a falar as frases e aquelas coisas todas. Entendeu? Então nos dá para enxergar esse mundo invisível. Ele vai falando aqui. Os médiuns são os intérpretes incumbidos, né? Encarregados, que têm a responsabilidade de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível, de uma maneira que a pessoa possa compreender. Consiga então compreender. Eu me lembro que eu tinha uns 12 ou 14 anos, que tinha, antigamente o pessoal guardava aqueles discos, né? Disco de vinil, você botava na vitrola, a maioria nem sabe mais o que é isso, né? Mas eram os discos. Imagine um CD, é um CD gigante, que era de vinil e você botava num aparelho, né, para você escutar. E uma vez eu estava na minha casa, eu me lembro que eu estava sozinho, eu fui até dormir na casa de um amigo, porque esses discos começaram a voar, começaram a vir assim, vum, e vum, tudo saindo da capa do disco e voando no meu quarto. Eu fiquei todo assustado. Repara, não conseguia haver uma comunicação inteligível. Queriam me passar alguma mensagem, mas não tinha como. Depois, com o afloramento, com o estudo, com o conhecimento, já não era mais necessário ficarem os discos voando, pelo menos na minha casa, no meu quarto. Já foi possível eu me preparar, educar a minha mediunidade para então compreender aquilo. Se alguém quisesse me enviar alguma mensagem, alguma coisa, não precisava mais ser voando disco. Até porque voando disco eu não entendia nada, muito pelo contrário, eu ficava assustado. Ok? Então ele fala, nós aqui encarnados somos os órgãos materiais para a gente expressar, né, de uma maneira inteligível o que os espíritos querem falar, ou têm a nos orientar. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Então, os médiuns, assim como os espíritos de luz, nos levam para um passo adiante, um degrau acima da escala de conhecimento, da escala de valores, da escala de atitudes. Certo? Ele continua falando. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem para a senda, para o caminho, para a direção do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar nesse mundo. Essas informações, estudos, esses conhecimentos, para nos levar a uma atitude do bem, para nos levar a uma reflexão, que de repente uma pessoa faz um monte de coisa errada, rouba, engana, e está cheio do dinheiro ali com isso, né? E aí eu falo, pô, o cara fez um monte de coisa de errado e está se dando bem, olha lá, cadê Deus ali para... Não, ele vai receber sim. O problema não é ele ficar rico, não. O problema é se ele ficar rico através de desonestidade, de corrupção. Aí sim, ele vai fruto de causa e efeito. Ok? Antes que já venha alguém, ele ficou rico, né? Não tem problema nenhum em ficar rico. Vamos parar com essa história aí também.
O dinheiro, ele é uma energia neutra. Pode ser usado para coisas negativas como para coisas positivas. É igual a pólvora. Pode ser usada para fazer uma bomba, como também para construir uma ponte ou um viaduto. Tá certo? Então, eu estou dando aqui um exemplo, né? Então, diante disso, quando a gente tem esse conhecimento de que a vida continua e que a lei de causa e efeito, se eu não colhi nesta vida, eu vou colher numa vida futura, opa, já leva a gente a parar um pouquinho para pensar, não é verdade? Já leva a gente a uma bela reflexão. Um exemplo, a pessoa que pensa em se suicidar e de repente ela já entende como acontece, o que acontece com o suicida. Opa, ela já pensa 2 vezes. E na grande maioria das vezes, a pessoa que tem esse conhecimento espírita, é muito raro dela cometer um suicídio. Aqueles que não têm esse conhecimento, é mais fácil de se suicidarem. O que tem esse conhecimento é mais difícil, porque ela já entende que vai continuar tudo do lado de lá. Ela acha que está dando um fim, ela não está dando um fim, ela está dando continuidade, só que agora num estado terrível, muito pior, né? Ok? Então, por isso vem esse conhecimento, essa oportunidade de aprendizado para todas as culturas, crenças, religiões e países. A mediunidade veio dessa maneira, né? Então ele fala, os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos a fim de os reconduzirem ao caminho do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar nesse mundo, tendo por meta o seu adiantamento, e nem para ficar favorecendo a ambição ou a cupidez, a cobiça. Então existe um princípio nobre dessas informações e desses conhecimentos. Nosso progresso, nossa evolução, nosso desenvolvimento, nossa reforma íntima. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades, de suas capacidades, né? Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, meu Deus, profligaria, destruiria, tá? Como ato sacrílego, né? Condenável. Utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira, né, muito mais sérios, e que o põe em comunicação com os seres de além-túmulo. Tem gente que tem a mediunidade e fica usando como brincadeira, ou fica se aproveitando, ou fica, né, se aproveitando para se dar bem em cima dos outros, ou para explorar os outros. Então ele fala, esse aí, ó, é um médium irresponsável. Existe um capítulo, acho que, não me lembro se é aqui, acho que é no Livro dos Médiuns, fala sobre, no Livro dos Espíritos também, médiuns falidos. Falidos por quê? Porque eles tinham uma missão maravilhosa, extraordinária, e utilizaram a sua mediunidade de uma maneira que não foi legal, né? Que não foi bacana. Ok? Continuando. Como intérpretes dos ensinos dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam para as suas faculdades. Então eu vou procurar ter uma boa diretriz. Sérgio, eu tenho mediunidade, eu não queria ter mediunidade, isso é chato, é incômodo, me dá dor, me dá problema. Pense na mediunidade não como um problema, mas como uma oportunidade. Até que ponto lá atrás, numa outra vida, numa outra época, você de repente no popular pisou na bola e pediu essa oportunidade. E aí você, trabalhando e se esforçando um pouquinho, você vai poder se tornar um instrumento do bem. E quem sabe quitar débitos, né, que há muitas vidas você não consegue quitar. Pense nisso com muito carinho sobre a mediunidade. Os serviços, então, que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam para as suas faculdades, porquanto os que enveredam, se direcionam, né, por mau caminho, são mais nocivos do que úteis para a causa do espiritismo. Tem um monte de gente com mediunidade, faz um monte de besteira e fica chamando de espiritismo. Não tem nada de espiritismo aí.
O Espiritismo ele é, acima de tudo, uma filosofia de vida. A prática do amor, do perdão, da fé, da caridade. Se ele está fazendo diferente disso, já não é mais Espiritismo. Ok? Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. É como se eu chegasse para você e falasse assim, olha, estamos aqui em casa, toma aqui o dinheiro para você ir ao mercado, fazer as compras e tudo mais, porque de noite a gente vai precisar ter comida aqui. Aí você vai e gasta na rua. Aí quando chega, ué, cadê? Eu não te dei o dinheiro ali? Tá? Não, eu usei errado, eu usei de outra maneira. E agora todo mundo vai ficar na dificuldade, não vai ter o que comer. É como se fosse isso, ok? Então é uma responsabilidade. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem que trabalhar para melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem que se engrandecer moralmente e de se abster, abrir mão de tudo que possa concorrer para desviá-lo do seu fim providencial. Eu tenho que me preparar, eu tenho que crescer, eu tenho que rever pensamentos e atitudes, certo? Se às vezes os espíritos bons se servem de médios imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retomar a estrada do bem. Aquele cara não presta, né? E tem a mediunidade e tal. Esses espíritos estão tentando ajudá-lo, salvá-lo. Mas ele tem livre-arbítrio, né? Ele pode falar, não, eu não quero fazer nada de bom, não. Tá bom. Se, porém, topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus espíritos. Capítulo 24, itens 11 e 12, a gente já estudou sobre isso. Então, prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante um tempo, degeneram, se acabam pouco a pouco, e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Ele tem mediunidade, então ele vai continuar captando ali aquilo tudo, né? Mas aqueles bons espíritos, eles vão cair fora por falta de afinidade. Até por ele estar vibrando num padrão inferior. Como é que ele quer captar um padrão superior se ele está vibrando num padrão inferior? Vai vibrar num padrão inferior com espíritos ignorantes ou espíritos de trevas, de mal, né? Que vai levar ele a fazer um monte de coisa ridícula, um monte de coisa absurda. Certo? Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos, né? Os imprudentes, né? Precipitados e mentirosos, tal deve ser a meta para onde convirjam, dirijam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Eu vou procurar fazer o bem, eu vou procurar fazer o meu melhor, e aí vai. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, né? Estéril aqui inútil, tá? Capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar, terminar em perigosa obsessão. Aquilo que eu acabei de falar, né? Ele fica com os espíritos de trevas, os espíritos negativos, e você acha que o espírito de treva ele vai chegar? Fulano, olha só, eu sou espírito de treva, tá? Eu quero brincar com você e destruir você. É claro que ele não vai falar. Ele vai falar que ele é bonzinho, que ele é amigo, que ele é aquela coisa, e vai induzir a pessoa a fazer um monte de besteira. Ok? Continuando. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que pode ser retirada, mas ele atribui a Deus as coisas boas de que obtém. Então, ao invés de eu ficar reclamando da mediunidade, ou falando, né, eu sou o médium, eu sou o cara, eu sou... Não. Ele se mantém quieto e ele procura ser o melhor instrumento de ajuda e de auxílio. Tá legal? Se as suas comunicações receberem elogios, não vai ficar envaidecido, vaidoso com isso. Porque sabe, né? Porque aí sabe, independente do seu mérito pessoal. Eu, quando psicografo alguma coisa, eu sempre falo, não sou eu, não tem direito autoral, pode usar tranquilamente, pode levar adiante, pode passar adiante, que não tem problema nenhum. Não fui eu que escrevi aquilo, então, né? Como é que eu vou querer direito autoral daquilo ali que não fui eu, né? Então ele coloca isso. Agradece a Deus
o haver consentido, permitido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não obra do seu próprio espírito. Ah, essa mensagem aqui eu não gosto não, não concordo não. Tá, não fui eu que escrevi, eu não sou o autor dela. Então não vai ficar ofendido, né? Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuência, a influência dos espíritos maus. Às vezes eu posso receber também uma mensagem de espírito mau e eu ser criticado por isso. Tudo bem, não fui eu que escrevi, mas eu tinha a condição de bloquear aquele espírito mau. Significa que eu preciso educar mais, me vigiar mais e trabalhar, educar a minha mediunidade. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio das preces as forças que lhe faltam. Aí vem a prece, né? Deus onipotente, de poderes infinitos, né? Permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Na hora que o médium for trabalhar, né? Preserva-me da presunção, da vaidade, do excesso de autoconfiança, né? De me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz a um erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médios. Se eu cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir, de me chamar a atenção disso, e a mim, a humildade que me faça aceitar, reconhecido a crítica, e tornar-me como, endereçados a mim mesmo e não aos outros, os conselhos que os bons espíritos queiram me ditar. Às vezes vem um conselho, vem uma orientação. Não, para mim não, eu faço certo, eu faço tudo certo. Peraí, será que eu não posso ter errado? Será que eu sou infalível? Será que eu sou 100% em tudo? Então eu vou prestar atenção e vou analisar, né? Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a me envaidecer na faculdade que te aprouve, que te agrada, né? De eu ficar muito vaidoso, muito metido a besta, falando assim, né? Conceder-me, peço, que me retires. De preferência, a consentisse que ela seja desviada de seu objetivo providencial, que é o bem de todos e meu próprio avanço moral. Ele até pede, né? Então, que seja tirado de mim por um tempo, né? Mas, muitas vezes, não é tirado. Que é para quê? Para ele trabalhar, porque também fica numa zona de conforto, né? Tirou de mim, ah, então tá ótimo, né? E aí, cadê a reforma íntima e o progresso? Então, ela fica assim, para que ele possa se empenhar, estudar e aprender e melhorar. Ok? Então, essa é a prece para os médiuns, ou na hora que você for começar um trabalho mediúnico. Uma sugestão de prece. Por falar em prece, hora da prece, né? Para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, onde quer que se encontrem, eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento ou fortalecimento para qualquer que seja a sua situação na qual esteja vivendo atualmente. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause, é hora da fluidificação da água. Pega aí a jarra, né, o copo, o vasilhame. Ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você olha lá, confere lá, tá? Aí tem o link, o estudo completo falando sobre a fluidificação da água, como é que funciona. Aqui não dá tempo de explicar. Vamos então colocar as mãos sobre essa jarra, esse vasilhame, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui minha água. Você aí vai pausando, né? Pausa, bebe água com calma.
Aí solta o pause para continuar. Prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, conhecimentos e reflexões, por mais este Evangelho no lar. Obrigado aos anjos guardiães por terem feito a limpeza e harmonização deste ambiente, que a gente possa fazer a nossa parte para durante a semana mantê-lo tão limpo e harmonioso como se encontra. E harmonizado, né? Harmonioso como se encontra. Que possamos estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho no lar, que assim seja, graças a Deus. Bom, sendo assim, né? Estamos finalizando mais um Evangelho no lar, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado aí pela participação. Tenham todos uma ótima semana e encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!